Oi, gente, tudo bom? Luísa de Boa aqui, da Céu Azul. Eu vou fazer esse vídeo porque eu e o Lucas, na segunda-feira, fizemos uma live para falar sobre templates e modelos gráficos, mas o Instagram não está do nosso lado e já é a segunda live que a gente faz e dá algum problema e a gente não consegue salvar e não consegue compartilhar o conteúdo com vocês. Então, estou gravando esse vídeo para falar um pouco do que a gente conversou naquele dia e também falar sobre o caso que eu fiz um modelo gráfico de acordo com os insights que a gente teve no evento de Visual Thinking Bootcamp com várias pessoas do mundo inteiro, e aí esse dia foi o dia do David Sibet, que é a pessoa que escreveu esses livros aqui de reuniões visuais, líderes visuais e equipes visuais. E aí, enfim, foi basicamente a pessoa que inventou essa profissão, né, no mundo, apenas. E aí, aqui ele fala bastante sobre modelos gráficos e como a gente pode utilizar eles e tal. Então, eu quero contar um pouco para vocês, até para ajudar quem quer trabalhar sozinho, né? A gente sabe que tem muita gente que está falando sobre isso conosco no Instagram, nas nossas outras plataformas. A gente fala direto que é legal poder trabalhar em dupla, mas entendemos que não é tão fácil assim. Então, justamente para suprir essa necessidade, a gente quer poder apresentar aqui para vocês esse formato de modelos visuais para que fique de inspiração, para que ajude, né, a mais pessoas poderem oferecer outras entregas de facilitação visual. Então, o que eu quero começar apresentando para vocês, né? Eu vou apresentar um pouco do processo criativo que eu fiz, né? Especificamente desse template. Então, até para alinhar um pouco as linguagens, né? Tem alguns jeitos que dá para falar sobre isso, e aí quero tentar alinhar o que é que eu estou falando. Então, tem a palavra template, que é basicamente modelo em inglês, e o que a gente pode chamar de template são... Aí tem framework também, tem roadmap, tem modelos gráficos, então são muitas coisas para falar, coisas que são um pouco parecidas, mas qual é a minha compreensão desse assunto? Eu estou entendendo que template é quando a gente cria uma cena em que a gente vai encaixando as informações que vão surgindo a partir de uma conversa ou de uma reunião, né? Alguma coisa assim. E nesse caso, especificamente dos templates, isso também pode ser chamado de modelo gráfico, tá? E aí vocês podem pensar em criar um template que é genérico, e aí geralmente, por exemplo, no próprio livro do David Sibet, ele fala bastante sobre isso, né? Como eles criam jornadas, então tem um momento que é contar a história, depois eles pensam onde eles querem chegar, então eles olham para trás, para depois olhar para frente, para depois construir quais são as ações que eles chegam lá, né? Então tem vários exemplos disso aqui. Eu não sei nem se eu posso mostrar muito aqui por uma questão de direitos autorais, eu estou meio até na dúvida disso. Mas depois eu vou botar uns links aqui no grupo, na legenda, para ajudar nessa visualização. Mas, basicamente, o que se faz muito é criar uma estrada, e aí pode-se criar vários obstáculos no meio do caminho para dizer quais são as coisas que as pessoas precisam superar. Aí, no final, tem um pôr do sol ou um nascer do sol, e aí essa é a visão. Então, tem algumas ideias que vocês podem criar para apresentar um processo que está acontecendo, né? Tem isso de fazer uma estrada, tem outra analogia que a gente já usou, fez recentemente para um trabalho para GSK, de liderança de uma nova área que estava nascendo. A gente utilizou a analogia do barco, então era um barco em que tinham várias pessoas com remo, e aí cada remo era um valor que eles estavam querendo, que é para onde vai levar eles para um determinado lugar, e aí tinha um farol, que era a visão deles, para onde eles queriam chegar. Aí tinha, até chegar ao farol, tinha algumas pedrinhas, né, que eram os obstáculos no caminho, que eles tinham que superar. Aí em cima do barco tinha
uma bandeira, que era meio que a missão deles. Então, aí depois embaixo do barco tinha uma âncora, que era o que estava puxando eles para trás. Então, tem várias analogias que dá para ir pensando e de maneira criativa, que de alguma forma engajam as pessoas nesse conteúdo, né? Então, ao invés de simplesmente pegar e falar, essa é a nossa missão, essa é a nossa visão e está aqui os nossos valores, a gente, como profissional de facilitação visual, pode ajudar nesse conteúdo a criar uma coisa que seja mais criativa, que as pessoas se interessem mais, que elas gostem mais de estar interagindo mesmo, né? E que se sintam inspiradas por isso. Então, o trabalho da facilitação visual tem muito a ver com inspirar e engajar. Então, como fazer isso, né? E aí, outra coisa que a gente fala direto aqui na Céu Azul, né? É entender essa demanda do cliente, né? Então, você vai propor coisas para o cliente e vai ouvir o que o cliente tem a dizer sobre isso. Nesse trabalho especificamente da GSK que a gente fez em dezembro, a gente levou umas propostas de cenas que poderiam ser criadas. E aí apresentou para eles antes de começar ali o workshop e as falas e tudo mais. Eles aprovaram e aí a gente fez o desenho e foi encaixando os valores e aí foi criando junto com as pessoas que estavam lá presentes, né? Então, em algum momento que a gente tinha dúvida, eram, sei lá, acho que uns 6 ou 7 valores. Aí a gente ficou na dúvida de quais escolher, daí a gente foi falar com o cliente, estamos pensando em colocar isso aqui, o que vocês acham? Coloca esse ou aquele. Então, é sempre importante estar em contato com o cliente, alinhar isso, né? Ter uma relação boa, uma relação próxima, para oferecer um serviço que faça sentido para ele e que seja útil para ele, né? Então, eu quero apresentar para vocês aqui o processo criativo que eu fiz para esse exercício, que não foi nada, assim, foi mais uma brincadeira, né, para a gente exercitar a criatividade e tudo mais. E a ideia desse material era fazer Por que não está funcionando? Só porque estou gravando, não está funcionando. Eu já sei o que é. Minha internet não está conectada certinho. Mas deixa eu continuar aqui contando para não coisar a gravação. A ideia desse exercício era que as pessoas que estavam no evento de Visual Thinking Bootcamp criassem um template, um roadmap, alguma coisa que mostrasse um processo, né? Então, alguma coisa que tivesse etapas, que tivesse um objetivo final, que tivesse obstáculos e tal, alguma coisa assim, de maneira criativa e que tivesse uma conexão com a cultura local, porque a gente queria justamente poder compartilhar isso e ver o que fazia sentido para cada cultura, né? A gente sabe que o trabalho de facilitação visual também é muito importante tu entender qual é o contexto que tu está inserido para poder desenhar alguma coisa que faça sentido, porque para a gente aqui no Brasil uma coisa pode fazer sentido, mas para quem é de fora do Brasil pode ser que não tenha absolutamente nada a ver. E a ideia do briefing que a gente criou para nós mesmos era criar algo que fosse culturalmente forte para aquele local, né? Por isso que eu pensei em algumas ideias e queria compartilhar aqui com vocês todas as ideias que eu tive e por que eu decidi fazer uma coisa e não fazer a outra. Inicialmente, eu até tinha pensado em fazer um processo de gastronomia, assim, né? Eu queria fazer uma feijoada, mas não achei que ficou muito bom essa analogia, porque primeiro que eu nem gosto tanto assim de feijoada, então não me identificaria tanto. Eu também não sei cozinhar, então eu queria fazer alguma coisa que tivesse a ver comigo, assim, sabe? Que fizesse sentido para mim também, não só para o Brasil. Então eu pensei nessa ideia da feijoada, mas aí não ficou muito legal, até porque ia ser como se fosse tipo os ingredientes, que seriam, sei lá, os recursos, e aí as coisas que vão junto com a feijoada poderiam ser os stakeholders e tal, mas não tinha muito uma ideia de superar desafios e de objetivo final. Daí eu desisti da ideia da feijoada. Aí depois eu tinha pensado também num acarajé, de cozinhar um acarajé, alguma coisa assim, mas também eu não tenho tanta conexão com a cultura
baiana e eu também nem... Eu amo acarajé, mas não é uma coisa tão forte assim na minha rotina. Aí depois eu tinha pensado de fazer do carnaval, até aqui no início do processo criativo, né? Eu começo fazendo um rascunho, que é um desfile da Sapucaí. Aí eu comecei fazendo assim, e aí vocês vejam que tá bem... eu adoro começar fazendo assim, bem solto, sabe? Eu não faço uma coisa muito detalhada, não. E é assim que eu faço a diagramação. Eu vou dispondo as coisas que eu tenho que trabalhar de uma maneira bem tosca para ver se as coisas encaixam, aonde é melhor colocar uma coisa ou outra, sabe? Não tem muito um critério, assim, sabe? E aí aqui eu vi que não ia ficar tão bom, porque eu achei que as coisas iam ficar muito apertadas e não ia ter tanto espaço. E outra coisa que é importante de imaginar quando a gente vai fazer um roadmap, ou um template, ou um modelo gráfico, é que as coisas elas podem ter proporções diferentes. Isso não só no modelo gráfico, né, num template, em qualquer coisa da facilitação visual, eu acho que isso é uma dica bem boa, é fazer combinações em que as coisas tenham proporções de tamanhos diferentes. Então, tu faz uma pessoa com um lápis gigante, ou então tu faz uma pessoa com uma lâmpada muito grande, ou uma lâmpada saindo de uma caixa muito grande. Então, as coisas elas não precisam ter a proporção real. A gente tem uma licença poética muito grande. Isso é super importante e chama a atenção das pessoas quando a gente cria coisas que são justamente em proporções diferentes. Só que, especificamente no desfile da Sapucaí, o que eu comecei a me dar conta é que se eu começasse a fazer as coisas de uma maneira desproporcional demais, não ia dar para entender muito bem o que era o quê. E o que as pessoas, de alguma maneira, entendessem um pouco, assim, sabe? E aí, aí pensando no meu público-alvo, que são os gringos, eu queria apresentar um pouco da cultura do Brasil para as pessoas de fora do Brasil, talvez eles não saibam direito o que é o desfile da Sapucaí, então eu teria que desenhar as coisas de uma maneira mais como elas realmente são, senão ninguém ia entender nada. Aí eu acabei desistindo dessa ideia, mas foi um primeiro rascunho que eu tinha feito, né? Aí o que eu pensei foi justamente trabalhar essa coisa de um dia na praia, né? Então, a gente tem a calçada, né? O padrão visual da calçada de Copacabana, que é super famoso internacionalmente. Então eu falei, vou usar isso aqui, porque as pessoas vão entender, e um dia na praia as pessoas entendem, mas é que não é um dia na praia qualquer, é um dia na praia no Rio de Janeiro. Aí eu comecei a procurar umas imagens no Pinterest. Aí eu fui para o Pinterest, coloquei lá Rio Photography, Rio Beach e tal, e aí achei essa vista da calçada. E aí eu falei, é assim que eu vou fazer, porque eu poderia fazer de várias vistas diferentes, mas assim, uma vista superior me ajudava justamente a conseguir compor bem essa diagramação. Então eu decidi, vou fazer uma vista top-down, né? Como se eu estivesse vendo bem de cima, mais flat. Só que aí eu comecei a ver que... Aí eu peguei, eu comecei a encaixar as coisas, né? Então eu pensei, vou botar aqui como se fosse os steps, né? A pessoa sai do ônibus e já tem uma ciclovia que ela tem que ultrapassar, daí tem a calçada, aí tem esses coqueiros, e é como se ela fosse imaginar como que ela vai chegar no mar, né? Então, e o mar seria o objetivo final, aí os recursos poderiam ser guarda-sol, cadeira, essas coisas que a gente tem disponível, né, na beira da praia, e o obstáculo poderia ser a areia quente, né? Então, comecei a imaginar umas coisas assim. Bom, aí depois disso, eu fui fazendo o título, aí eu comecei a fazer isso, eu falei, não preciso fazer isso agora, vou para a calçada. Aí eu fui para o padrão da calçada. E aí, como eu estou no iPad, né, fazendo, eu primeiro peguei, ao invés de fazer direto dessa aqui, né, dessa calçada que estava aqui, eu peguei uma outra imagem no Google, joguei aqui, que estava melhor de passar o pincel por cima, né, de passar o desenho por cima, e comecei a fazer ali embaixo, né? Então, fiz uma partezinha, fui preenchendo, aí depois dupliquei, ajeitei um pouquinho melhor, aí dupliquei de novo, fui ajeitando tudo, aí tá ainda meio tosquinho, aí dei uma ajuste final, aí fiz a calçada. Então, a calçada estava pronta. E vocês veem que, na verdade, assim, ela não tá retinha. A ideia é justamente ficar
uma cara de feito à mão, né? Então, fiz a calçada, ali está a ciclovia e ali está a parte onde vai entrar o ônibus, que é como se a pessoa estivesse saindo do ônibus, né? Que era o que eu estava imaginando, que é uma coisa que eu já fiz muito aqui também no Rio. Então, eu tinha uma conexão muito pessoal, sabia como era esse processo de ir até a praia. Aí eu fui desenhar o ônibus. No rascunho inicial, eu tinha pensado em desenhar o ônibus com uma visão de cima. Então, vejam que interessante. Aqui eu estou combinando duas perspectivas numa mesma imagem, mas que funcionam. Então, eu estou fazendo uma perspectiva com a vista de cima e outra com a vista de lado, chapada. Então, eu estou usando essas duas coisas e encaixando numa mesma cena. E tá dando certo, funciona, assim, fica bem, fica harmônico, as pessoas conseguem entender. Porque eu quero fazer um desenho que é simples, então eu não queria fazer nada 3D, nada que tivesse uma perspectiva isométrica, nem nada assim. Queria fazer uma coisa simples. Então, eu resolvi fazer o ônibus desse jeito, de lado mesmo, né, vista lateral. Aí eu peguei uma pessoinha que está na bike, eu tenho bastante dificuldade de desenhar pessoas em bicicleta, e aí eu resolvi pegar para me ajudar a guiar, então botei ali por baixo, e aí tá vendo que eu estou usando as camadas e estou botando transparência nas camadas, né? Até aqui no próprio ônibus, o que eu fiz eu apaguei uma parte da calçada, né? Então, como o ônibus ia estar na frente, eu fui lá e apaguei. Antes de fazer isso, eu dupliquei a camada da calçada para eu sempre ter um backup, tá? Eu botei aqui o carinha de bike, aí fiz o carinha da bike, aí peguei dois, aí eu fiz uma pessoa como se ela tivesse acabado de descer do ônibus e ela estivesse na ciclovia, né? Aí para as duas pessoas de bike não ficarem iguais, eu botei uma prancha, e aí é como se ele tivesse, a pessoa que saiu do ônibus tivesse acabado de chegar, tivesse meio que na ciclovia e tudo mais, e ela teria que cuidar com isso, né? Então, eu botei todo mundo aqui, aí eu vi que eu teria que apagar de novo, né, a parte da calçada, e aí eu tava vendo como apagar de um jeito que ficasse legal. Apaguei ali, peguei uns coqueiros, botei vários coqueiros aqui, e aí vi que ficou bem grande esses coqueiros, mas deixei eles ali por enquanto. Aí comecei a fazer o mar, que era onde seria o goal, né, final. O goal é o objetivo final, assim, né, em inglês. Aí ali embaixo eu queria colocar tipo um watch out, que é cuidado, né, para falar sobre a ciclovia. Então, logo que se chega na praia, tem que cuidar, porque tu chega num universo que é cheio de coisas e pessoas passando e tudo mais. Então, eu coloquei esse watch out. Aí eu fui desenhando o símbolo lá em cima dos problems, que seria a areia quente. Aí botei um termômetro para representar essa areia quente, com um foguinho, né? Aí peguei o que seriam os recursos, né, que eu estou usando, que aí eu queria fazer, ao invés de fazer a cadeira e o guarda-sol, eu resolvi pegar coisas menores, porque eu não estava com tanto espaço assim, então eu resolvi focar nessas coisas assim mais pequenininhas para encaixar melhor no layout. Aí eu fiz o chinelo, o protetor solar e uma garrafa de água, né? Aí aqui eu comecei a fazer o que seria o passo 1, logo que a pessoa chega na praia, vamos dizer, né? O passo 2 e o passo 3. Aí depois eu botei um celebration, achei que faria sentido falar sobre celebração. Aqui no Rio a gente é bem festeiro, né? Então, celebrar com uma água de coco faz sentido, então coloquei também essa ideia como as pessoas vão celebrar, né, depois que elas atingirem isso que elas quiseram. Aí eu comecei a ver que os coqueiros estavam muito grandes, redimensionei os coqueiros. E aí é importante falar que no Procreate, eu pelo menos ainda não consegui achar uma definição certa para o Procreate, não sei se eu estou fazendo alguma coisa errada, mas toda vez que eu redimensiono alguma coisa que eu tenha desenhado, fica tudo pixelado. Então, eu tenho que passar a caneta por cima, não é assim, simplesmente, vou pegar isso aqui, aumentar, diminuir e tá tudo certo. Não, ele fica todo cagado, eu tenho que refazer. Então, apesar de ser mais fácil, é bom, mas eu sempre refaço para ficar com um traço certinho. Então, eu refiz isso, refiz o direcionamento, eu botei o título, né, que seria o que é esse... Porque aqui a gente está fazendo uma analogia, né, pessoal? Não é alguma coisa que realmente vai acontecer. É como se fosse uma empresa que quisesse
falar sobre um planejamento específico de alguma coisa, e aí eu poderia utilizar essa analogia como um mapa mental, que nem eu fiz com a ideia do barco para esse outro cliente. Estou fazendo essa ideia de chegar na praia como se fosse para um outro cliente, né? É um exercício de criatividade aí para a gente testar. E aí eu refiz aqui, então, os coqueiros, organizei ali a parte do mar também. Aí tá, daí cheguei num resultado. Fiz o nome do Rio de Janeiro ali no ônibus, né, que eu queria encaixar isso. Outra coisa que é importante, que vocês estão vendo aí embaixo, eu assinei o meu nome aqui embaixo, né, botei aqui Visual Facilitation, o meu nome mesmo e o da Céu Azul. Então isso é outra coisa que a gente fala direto aqui. Lembrem-se sempre de assinar, porque a gente não sabe aonde esse painel vai chegar, então esse é um cartão de visitas para vocês, né? Então sempre assinem. Bom, e aí eu cheguei num resultado preto e branco, né? Eu sempre penso primeiro como vai funcionar o painel ou qualquer coisa que eu faça em termos visuais em preto e branco, e depois eu coloco a cor, né? E aí eu estava pensando em paleta de cor, como é que eu ia fazer, né? Porque muitas vezes eu utilizo a paleta de cor da empresa, ou mesmo que não seja a cor específica, né, do coqueiro, eu vou usar vermelho porque a empresa trabalha com vermelho, né? Então, por exemplo, esse trabalho que eu falei para vocês que a gente fez do barco, as cores eram vermelho e laranja, então eu fiz tudo vermelho e laranja. Então, o próprio mar que a gente fez vermelho e laranja, não tem problema algum. Novamente, licença poética, é importante que vocês tenham isso em mente, e isso conecta com a estética da empresa, porque é importante vocês fazerem pontes visuais entre o trabalho de vocês e o traço de vocês e a linguagem que vocês estão utilizando com a empresa, né? O cliente final. Então, assim, as cores são uma estratégia importantíssima para conseguir fazer essa ponte de conexão com o teu trabalho, o teu traço e a identidade visual da empresa. Nesse caso, eu não tinha nenhuma empresa, então eu tinha que pensar qual era a paleta de cor que eu queria trabalhar. Eu não gosto, geralmente, de trabalhar com as cores certinhas, mas nesse caso, eu acho que fazia sentido, porque senão ia ficar muito desconectado. E eu comecei a me dar conta que eu poderia usar uma paleta de cor meio Brasil, já que eu queria que as pessoas soubessem que eu sou do Brasil e que eu trabalho aqui e que eu queria falar sobre essa cultura. Então, e aí nessa imagem tem coisas que são bem Brasil, né? Que usam as cores do Brasil. Então, o próprio mar é azul, temos azul na nossa bandeira. Esse título, né, que eu botei como um solzinho e tal, também dá para botar o amarelo. Ali embaixo no Watch Out também vai o amarelo. Aí eu comecei a falar, vou ter que usar isso aí. Aí, cores que são sempre boas de utilizar e úteis, né? Cinza, então eu falei, vou botar o cinza aqui embaixo para ficar de um jeito mais neutro, né, e não ficar tudo mega, mega colorido, até porque a própria cor da calçada é cinza, então acho que compõe bem. Aí botei cinza. A cor da areia, eu coloquei esse amarelinho mais clarinho, então ele também tá como se fosse o cinza, no sentido de não ser uma cor que chama muito atenção, ela compõe a paleta, mas ela não é, assim, a coisa mais importante. Então, deixei esse amarelinho. Aí, os coqueiros eu fiz com o verde. Além disso, botei também no coco, né? O próprio verde. Isso também tem na nossa bandeira, então fazia sentido. Botei também um marronzinho só um pouquinho mais escuro, né? Na coisa do coqueiro, porque não ia botar nem amarelo no tronco e nem azul, então botei realmente a cor que é. Mas também nesse sentido de... Vocês veem que as cores que são complementares, elas são todas em tons mais pastéis. Então, elas não chamam tanta atenção, elas estão em segundo plano, elas não estão em igual frequência de saturação que o azul, que o amarelo e que o verde. Então, é bom que elas ficam realmente mais discretas e compõem o painel de uma maneira geral. Bom, aí depois eu botei... Aí o que eu pensei? Bom, vou utilizar o branco para também ser essa cor que
que ajuda, né, junto com o preto e tudo mais. E aí, como já estava o preto e branco na calçada, eu resolvi colocar as coisas brancas para me ajudar a fazer uma composição de cor que fizesse sentido. Aí eu comecei a botar como uma sombrinha do preto, né, para botar mais branquinho. Botei branco aqui nos resources também, aqui no coco. Aí o problems eu realmente botei amarelo e aí encaixei um vermelhinho, mas que é um vermelho que não chama tanta atenção e que ele tá só num ponto específico e que se eu não botasse o vermelho teria que ser um laranja, então eu acabei indo pro vermelho mesmo, e aí problema, geralmente as pessoas se conectam com o vermelho, pare e tal, então achei que fez sentido essa cor estar aí nesse momento, né, e não o laranja, por exemplo. Aí eu vi que essas pessoas, eu geralmente também não pinto, tá, a cor das pessoas, ou eu pinto, tipo, com a cor que é a paleta do painel. Então, vai ser laranja, vou pintar uma criatura de laranja. Eu nunca coloco, essa pessoa é preta, essa pessoa é morena, essa aqui é a branca, essa aqui é amarela, essa aqui não. Não, eu geralmente eu tento sempre ser o mais genérica possível em relação a pessoas, tá? Então eu já falei isso aqui algumas vezes, eu boto o boneco careca, pelado, sem nenhuma característica, porque eu acho que isso vai muito mais a favor do que contra, porque eu quero que as pessoas se conectem com aquele humano, e não se é homem, se é mulher, se é outro gênero, enfim, eu prefiro que fique bem neutro, para não ter esse tipo de confusão. É uma escolha pessoal minha, tá, gente? Não, se vocês quiserem fazer o boneco, cada um botar todas essas características, fiquem à vontade, mas eu acho que para o trabalho de facilitação visual, para o trabalho de registro visual, não me ajuda, mais me atrapalha do que me ajuda. Se tiver um trabalho específico nessa temática, aí eu vou me preparar para isso. Mas se for um trabalho geral, eu coloco a pessoa o mais neutra possível, tá? Uma escolha pessoal minha. Que mais? Aí eu botei todo mundo branco, né? Que nem eu estava utilizando aqui na sombrinha das palavras e desses outros ícones aqui na parte de cima. E aí eu resolvi pintar também de branco o passo a passo, 1, 2, 3. E, além disso, o próprio ônibus eu fui fazendo de um outro tom de cinza. Então, vocês veem que eu estou utilizando aí, na verdade, no final das contas, eu utilizei 4 tons de cinza, tá? Nesse trabalho. Mas que eu acho que não chamou tanto atenção, então fez sentido. E aí botei as janelas azul, então foi legal que o que aconteceu? O azul tá lá em cima, tá aqui, tá no Rio de Janeiro e aqui na água, mas ele não tá assim super chamando atenção, ele tá chamando mais atenção lá em cima. O amarelo tá no título, no sol, na prancha e no watch out, que geralmente é esse símbolo, esse ícone, ele geralmente é laranja, é amarelo mesmo, então acho que conecta bem. Tá aqui também nos problemas junto com o vermelho compondo, e o verde fica só em algumas partezinhas, né? Então eu acho que o balanço de cores ficou interessante. No final das contas também, eu achei que ficou com cara de, como é que é o nome disso? Souvenir de coisa do Brasil, assim, sabe? Mas era um pouco do briefing que eu queria, sabe? Eu queria que as pessoas vissem, olhassem e pensassem, Brasil. E aí, o estereótipo de Brasil, e não uma coisa específica a ponto de uma pessoa que é de fora do Brasil não pegasse referência. A ideia era conectar com pessoas de fora do Brasil. Então, ficou com cara de souvenir mesmo, mas tudo bem. Aquelas barraquinhas que a gente vai em Copacabana também, que tem várias dessas coisinhas, mas tudo bem. Aí, que mais? Aí, no final, para compor também esse layout, como ele é um layout que não tem nenhuma informação específica de verdade, eu coloquei o bom e velho Lorem Ipsum. Eu não sei se vocês conhecem essa técnica, mas o Lorem Ipsum é um texto genérico em latim que se usa muito nos trabalhos de design para quando tu quer fazer só uma marcação de texto. Então, não tem nada escrito nele. Ao invés de tu escrever blá, 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 tu coloca Lorem Ipsum. Se tu digitar no Google Lorem Ipsum, vai aparecer e aí tu só copia e cola. Então, eu coloquei aqui para fazer
essa junção aí de aonde os textos entrariam e como eles entrariam e tal, para compor a finalização desse layout. Então, foi esse o meu processo criativo. Depois me contem o que vocês acharam, se está fazendo sentido esse template, esse modelo gráfico. E como a gente falou na live que não ficou salva, essa é uma maneira muito boa de oferecer serviços de facilitação visual se tu está trabalhando sozinho, porque aí tu pode pensar isso tudo antes do trabalho e chegar lá com o template já pronto, já organizado, e aí o que tu vai colocar são justamente as coisas que aparecem dentro de problemas, dentro de recursos, dentro de goal, né, de objetivo, quais são o passo a passo. Então, isso já te poupa muito tempo e tu consegue entregar um bom trabalho sozinho. Então, fica aí a dica. E para que isso aconteça novamente, tu precisa ter uma interação muito grande com o teu cliente final e precisa alinhar, né, os tempos e momentos, estar em contato com ele durante o serviço, para saber se o que tu está anotando realmente de recursos, de passo a passo, de toda essa parte do layout é o que eles realmente decidiram, né? Então, é legal porque fica como uma celebração mesmo, né? Um momento em que as pessoas veem todo aquele papo que eles tiveram durante uma reunião inteira, um dia inteiro de trabalho, e um resumo visual que já foi pensado e que já está planejado, e aí tu consegue entregar muito valor, né, para esse tipo de serviço. Então, a gente já fez vários desses e eu acho que isso pode ser bem útil agora para esse momento que a gente está vivendo, pensando em reuniões que precisam ser úteis e engajadoras. Então, ofereça isso para os seus clientes, fale sobre esses modelos gráficos, sobre templates, né? Que vão te ajudar a pensar o conteúdo de uma maneira visual, criativa, e que as pessoas vão se lembrar muito mais do que elas falaram, do que elas se comprometeram, e vão, enfim, efetivamente criar valor, né, com a facilitação, e você vai criar muito valor com a facilitação visual, ajudando as pessoas a se comunicarem muito melhor. E eu acho que é isso. Depois me contem o que vocês acharam desse material, desse conteúdo que a gente produziu aqui para vocês, contando um pouco desses bastidores, desse passo a passo, se vocês já fizeram modelos gráficos e templates, se funcionam, se vocês gostam de fazer isso, o que vocês têm mais dificuldade. Eu acho que o importante aqui é quando você for fazer um modelo gráfico ou um template, entender qual é o assunto que vai ser discutido nessa reunião e como você pode criar uma metáfora em que essa cena seja criada e ajude as pessoas a entender esse passo a passo e se conecte, então, com essa programação de atividades de uma outra maneira, para que isso fique muito mais forte dentro das pessoas que estão participando e para que você consiga fazer um trabalho que seja valoroso para o teu cliente final. Então é isso, obrigada e a gente se fala. Beijos!